Olá, está começando o Boletim SBPC. No programa de hoje, você confere mais destaques da programação da 67ª reunião anual da SBPC em São Carlos. Você vai acompanhar como estão as apresentações de pôsteres, uma matéria sobre museus de ciência, um giro pela SBPC Jovem e mais um pouco da programação cultural desta semana. Temos também uma entrevista com o professor Ildeu de Castro Moreira, grande liderança dos esforços de popularização da ciência no Brasil. A educação além dos espaços escolares é um tema recorrente na 67ª reunião anual da SBPC. Ontem, em uma mesa redonda, foram discutidos os impactos dos museus de ciência na educação. Com o objetivo de levar a ciência para qualquer lugar e dar a oportunidade para que as pessoas aprendam de forma prática, vários museus e centros de ciência itinerantes estão no campus São Carlos da UFSCar. Durante a reunião, também foram lançados guias de centros e museus do Brasil, da América Latina e do Caribe. Atuantes na popularização da ciência e tecnologia no Brasil, os museus e centros de ciência são instrumentos importantes para a divulgação do conhecimento, construção da cultura científica, para a cidadania e auxílio ao aprendizado. Segundo Luísa Medeiros Massarani, da Rede de Popularização de Ciência e Tecnologia da América Latina e do Caribe, a Rede POP, e do Museu da Vida da Fiocruz, os impactos desses espaços na educação e na sociedade são muito positivos. Que existe impacto, pelo menos nesse grupo que estava na sala, que é o pessoal de museus de ciência, a gente não tem dúvida, né? É um desafio importante, e isso não é um desafio brasileiro, é um desafio mundial, como é que a gente mede isso, como é que a gente mostra isso, como é que a gente convence os tomadores de decisão sobre isso. Esse tem sido uma preocupação, inclusive, das redes de divulgação científica, das redes de museu de ciência do mundo inteiro. Nós juntos, as diferentes redes de divulgação científica e de museus de ciência, nós juntos fazemos o Congresso Mundial de Museus de Ciência, e esse tem sido um desafio. Então a gente está tentando criar alguns mecanismos para mostrar esse impacto social, não só do ponto de vista quantitativo, mas também do ponto de vista qualitativo. Para Luísa, não basta ensinar o conteúdo científico teórico, é preciso instigar o aprendizado de maneira lúdica, despertando assim o interesse, provocando o questionamento, a curiosidade e promovendo diferentes tipos de interação. Particularmente defendo que o Museu de Ciência tá ok, que as pessoas vão no Museu de Ciência para aprender, tá ok que a gente, nos nossos museus, a gente tenha exposições que expliquem as coisas, que os nossos mediadores expliquem as coisas, mas isso não é suficiente. Eu particularmente defendo que um Museu de Ciência é um espaço de conversa, é um espaço de discussão sobre temas de ciência e tecnologia que tem impacto na sociedade. Luísa conta que o número de museus e centros de ciência no Brasil cresceu consideravelmente nos últimos anos. O Brasil, o primeiro museu, aí pensando em museu interativo, o primeiro foi de 82. A gente hoje em dia já aumentou muito esse número. Eu acho que a questão talvez seja menos o número, mas onde eles estão. O que a gente percebe é que eles estão profundamente concentrados numa só região do Brasil, que é a região sudeste. Então, se você vai para a Amazônia, por exemplo, você vê lacunas importantes, assim, você conta nos dedos os museus que tem na região norte, no nordeste também é bem menos que no sudeste, o sul também tem menos museus. Então, assim, eu acho que a questão é essa, como é que a gente pode aumentar esse número, como é que a gente pode ter iniciativas itinerantes para pegar o interior do país e como é que a gente pode envolver a sociedade de uma maneira mais ampla. Marcos Ribeiro, professor de física de uma escola pública em Petrolina, Pernambuco, esteve em São Carlos para participar da SBPC e contou que desenvolveu um museu de ciências na escola na qual leciona. Ele conta que a ideia de criar um museu surgiu a partir da iniciativa de construir experimentos de física. Bom, por ser uma escola em tempo integral, nós tínhamos uma sugestão de construir experimentos. Então os alunos gostaram, começamos com 2 alunos, hoje temos 80 participantes do museu. Ele funciona nas quartas-feiras, que é um horário que a gente tem para trabalhar. Então, outras escolas descobriram esse museu e já estão indo visitar as escolas, e muitas vezes a gente sai da escola para ir para outras escolas fazer visitação e dar formação para outras escolas.
A reunião da SBPC conta com alguns museus itinerantes. Esse, por exemplo, é o ponto FMG da Universidade Federal de Minas Gerais. A carreta tem 6 salas interativas e nessa primeira sala os visitantes têm a sensação de estar num útero. O museu foi concebido justamente para poder levar a lugares mais distantes o conhecimento científico e a oportunidade das pessoas vivenciarem o que geralmente ficam nas capitais. O projeto foi concluído em 2012 e desde lá a gente está fazendo, primeiro pensamos em fazer viagens só para o estado de Minas Gerais, mas extrapolou isso, já fomos para o Acre, na SBPC do Acre, na SBPC de Recife e outras localidades também. Vamos para São Paulo, estamos também indo para São Sebastião do Paraíso, Paraná e todo lugar que a gente chega, a gente consegue fazer com que não só as escolas visitem o museu, mas a população também parece que está muito envolvida nas ciências, o porquê da ciência e como ela pode nos ajudar no dia a dia. A gente não quer fez-se o museu para ficar parado dentro de uma universidade. A gente quer disseminar, divulgar o conhecimento científico e fazer com que as pessoas tenham a oportunidade de ver projetos acadêmicos de ponta que estão sendo desenvolvidos dentro da universidade. Durante a SBPC, também foram lançados os guias Centros e Museus de Ciência da América Latina e Caribe e Centros e Museus de Ciência do Brasil 2015. Que contam com uma relação extensa de locais de divulgação da ciência, como observatórios, jardins botânicos, aquários, instalações itinerantes, zoológicos e associações que atuam na popularização da ciência e tecnologia. A terceira edição do Guia Brasileiro traz informações de 268 espaços científicos culturais. Já o Guia de Centros e Museus de Ciência da América Latina e do Caribe traz 470 museus de 22 países. Recebemos hoje no nosso estúdio o professor Ildeu de Castro Moreira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que assume hoje a vice-presidência da SBPC. A jornalista Mariana Pezzo conversou com o professor Ildeu sobre o Ano Internacional da Luz, os desafios da popularização da ciência no Brasil e suas expectativas para a gestão da SBPC nos próximos anos. Acompanhe. Nosso convidado de hoje, aqui no estúdio da 67ª reunião anual da SBPC, é o professor Ildeu de Castro Moreira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é uma das grandes referências e lideranças do esforço de popularização da ciência no Brasil. Boa tarde, professor. Muito obrigada pela sua presença. Eu gostaria que a gente começasse falando da luz. A luz, que é tema dessa reunião anual, Luz, Ciência e Ação, e isso em alusão à comemoração do Ano Internacional da Luz. O senhor integra o grupo de trabalho que está estruturando essa programação aqui no Brasil. Gostaria que falasse primeiro por que a luz, qual a importância da luz e como ela pode ser abordada em diferentes áreas do conhecimento. Pois não. O Ano Internacional da Luz foi definido pela ONU e pela Unesco e todos os países do mundo em função da importância da luz na vida do cidadão. Importante para todos nós, na área médica, na nossa relação com o mundo. Então a luz está no nosso cotidiano todo o tempo e conecta com todas as áreas da ciência. Então isso é um tema fundamental, a luz na presença para o cidadão e para a sociedade. Um segundo ponto é que nesse ano tem comemorações históricas importantes. Nós estamos comemorando 1000 anos, aproximadamente, da publicação de um tratado de ótica feito por um cientista árabe e depois uma série de outros eventos importantes na física. Por exemplo, a famosa teoria de Maxwell, a teoria eletromagnética, que está fazendo 150 anos. E outros eventos também significativos, por exemplo, a relatividade geral, uma teoria da física muito importante do Einstein, que previu a deflexão da luz próximo ao Sol, o que foi confirmado no Brasil numa famosa expedição em 1919 a Sobral. Então tem eventos históricos e tem a importância muito grande. Então a ONU decretou esse Ano Internacional da Luz e aqui no Brasil nós estamos comemorando, na SBPC particularmente, com o tema, estamos comemorando na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem esse tema em outubro, e muitas outras atividades no Brasil inteiro. E São Carlos, em particular, tem grupos muito bons em várias áreas do conhecimento que trabalham com a luz. Então a gente está fazendo todo esse movimento, temos uma presença na internet, tem o site do Ano Internacional da Luz, tem o Facebook do Ano Internacional da Luz, que aí
os ouvintes, os nossos telespectadores podem acessar isso na internet, em especial os jovens, mandar ideias, sugestões, participar de concursos. Então tem muita atividade para que 2015 seja um ano luminoso. Aqui na reunião anual, a gente teve a divulgação dos resultados da última pesquisa de percepção pública da ciência que foi realizada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Esses dados mostram, de um lado, um grande interesse dos brasileiros e brasileiras pela ciência, mas um desconhecimento, principalmente, por exemplo, de cientistas e instituições científicas. Esses são resultados que aparecem com frequência em pesquisas de percepção pública, em contraponto a uma valorização cada vez maior de ações voltadas à divulgação científica, à popularização da ciência. A que o senhor atribui a permanência desse tipo de resultado e quais seriam, então, os desafios ou os gargalos para que eles possam ser transformados? Você disse bem, os brasileiros em geral nessa pesquisa, que é a terceira de uma série, fizemos em 2006, 2010, 2015. Então permite a gente comparar a mudança com o tempo. E essa pesquisa mostra esse ponto que você chamou a atenção. O povo brasileiro, no geral, tem grande interesse por ciência e tecnologia, empatado com o esporte. E agora passamos depois do 7-1. Então é um interesse bastante claro, declarado. O que não significa que a informação que chega ao cidadão seja significativa. Ele mesmo reconhece que tem pouca informação. E a informação chega por onde? Chega pela escola, uma escola pública de qualidade, com uma educação científica boa. Chega pelos museus de ciência, que tem um esforço, o crescimento de visita dos brasileiros a museus de ciência, tem subido nesses anos, de 2004 para cá, 2006 para cá, começamos com 4%, estamos atingindo 12% dos brasileiros que vão a algum espaço, um planetário, um museu de ciência, um centro de ciência. Aqui em São Carlos, por exemplo, o CDCC é um exemplo, o museu aqui na UFSCar. Então a gente tem vários espaços que estão sendo criados nas últimas décadas, mas que ainda são muito menos, a frequência dos brasileiros é muito menor que a da Europa. A metade, não estamos nem na metade da Europa. Mas também tem muito pouco espaço de ciência no Brasil e tem que ser melhor repartidos também no território nacional. Então essa é uma questão. Portanto, nós temos poucos espaços de divulgação científica que tem feito esse trabalho de divulgação que é fundamental. O segundo ponto, a mídia brasileira trata muito pouco desses assuntos. Quando ela cobre ciência, às vezes nos telejornais, a coisa mais sensacionalista da última descoberta, o que é importante, mas não é suficiente. E mesmo os canais com exceções, como vocês aqui, ou a UFMG, ou algumas poucas universidades públicas, até o canal PUL, a EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação, tem poucos programas voltados para a divulgação da ciência. As TVs privadas também. Então, a mídia em geral, os jornais, as revistas, são lidas por 10% dos brasileiros. O outro grande elemento que está entrando em causa agora é a internet. Por isso, nós precisamos de fazer um esforço para colocar muito mais ciência, muita mais divulgação na internet. Isso se reflete nas informações que os brasileiros têm sobre ciência e tecnologia no seu próprio país. E esse desconhecimento dos brasileiros em relação aos cientistas, às instituições de pesquisa, é reflexo também de que na escola você nunca vê isso. A escola brasileira ignora a ciência brasileira. Então, ignora por quê? Porque os professores não foram formados para ter informação sobre isso, não tem materiais adequados em geral, não tem livro, não tem material na internet. Então, nós temos que fazer um grande esforço para mostrar que tem uma ciência brasileira. E vocês aqui são um exemplo, na UFSCar, de estar desenvolvendo atividade desse tipo, usando o rádio, a internet, a televisão e meios tipo espaços de ciência. São Carlos é certamente uma cidade atípica nesse sentido brasileiro, que tem uma densidade de ciência na população e nas instituições muito grande. Nós precisamos copiar São Carlos para outras cidades brasileiras. Uma outra coisa que a pesquisa nos mostra é uma associação entre o interesse e questões muito práticas de cada indivíduo, por exemplo, o interesse pela saúde aparecer como o maior interesse. O senhor considera que isso é necessariamente assim, que o interesse está vinculado a essa questão mais prática, ou que é possível fomentar o interesse pela ciência, pelo conhecimento em geral, mesmo quando ele não está associado diretamente a esse cotidiano mais prático de cada pessoa? Olha, eu acho que a maioria da população, isso não é só no Brasil, em todos os países do mundo, quando se faz essa pesquisa, o primeiro ponto que aparece é saúde e tecnologias médicas,
que é o que toca a vida de cada um de nós, então todos nós temos isso como uma prioridade máxima. É a sua vida, que está em jogo, ou das pessoas que você gosta. Então a questão da saúde, da medicina, vai aparecer sempre, eu acho. A questão no Brasil, que está também com grande interesse, é meio ambiente, o que é uma coisa positiva. O Brasil tem, a população declara interesses pela questão do meio ambiente mais do que outros países, inclusive países desenvolvidos. Esse é um ponto que a gente deve levar em conta. Você apontou um ponto importante, a gente tem que mostrar para as pessoas que a ciência também é um fator cultural fundamental para a vida do cidadão. É bonita, é interessante, desde que bem ensinada, né, evidentemente. A ciência é bonita, é relevante, é importante para o indivíduo, é importante para a localidade, é importante para o país. Né? Hoje a ciência e a tecnologia permeiam os países que estão mais desenvolvidos no mundo, a ciência e a tecnologia é a base fundamental. Então, e também as oportunidades de emprego qualificado, no nosso país em particular. Então, nós devemos fazer um esforço grande para mostrar que a ciência não se reduz apenas à aplicação imediata, prática. Mas esse também é um ponto, certamente, de interesse, e as pessoas percebem, os brasileiros são otimistas em relação à ciência. Mais do que outros países do mundo, mais do que a Europa. Brasil e China são as duas populações que veem a ciência como trazendo mais benefícios para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, eu acho que esse é um fator importante. Mas a gente não deve reduzir a ciência apenas a interesses imediatos tecnológicos, com certeza. O senhor assume nessa reunião a vice-presidência da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Quais temas, quais desafios o senhor vê ou nesse momento entende que irão marcar os próximos anos em relação à ciência, tecnologia e inovação no Brasil? Olha, eu acho que a ciência e tecnologia no Brasil avançou bastante nos últimos anos, por causa de investimento, de políticas públicas, da expansão das universidades públicas, a criação de muitas pós-graduações. Nós temos uma pós-graduação no Brasil bem consolidada. Então, esses foram avanços. Nós estamos vivendo um momento difícil nesse momento, né? Então, nesse momento, a gente tem cortes de recursos na área de educação e de ciência e tecnologia e que estão nos preocupando muito. Tanto a direção da SBPC, o conselho da SBPC, as nossas mesas redondas aqui, várias delas, as outras sociedades científicas que são associadas à SBPC, as instituições de pesquisa do país inteiro. Então nós estamos preocupados, né, porque esse ajuste fiscal implicou em cortes na área de educação e de ciência e tecnologia que nós achamos que não são adequados. Por que não são? Porque para você, inclusive, sair de uma crise econômica que nós vivemos, a educação e a ciência e a tecnologia são prioritários. Tem alguns países do mundo que também passando por crise econômica estão investindo mais em ciência e tecnologia. O que não significa que a gente não deva avaliar os programas, por exemplo, Ciência Sem Fronteiras, que é um programa grande, que envolve muito recurso, que tem muita coisa positiva, mas nós temos de avaliar como estão funcionando para que o recurso público empregado seja utilizado com a maior eficiência. Então nós temos que melhorar a Universidade Pública Brasileira, para ela fazer uma pesquisa de melhor qualidade, para formar melhores alunos, para fazer atividades juntos, melhorar a educação básica. Mas nesse momento nós estamos vivendo, eu acho que esse é um ponto, talvez nesse ano e certamente no próximo ano vão demandar muito das entidades científicas, é atitude política diante dessa situação. Então nós queremos colaborar, aqui houve várias discussões, inclusive com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, que apontou várias possibilidades de financiamento para a ciência, que nós estamos apoiando, mas naturalmente nós estamos muito preocupados com os cortes anunciados para pós-graduação, a dificuldade de fazer atividades na educação básica, como nós estamos dizendo aqui que é fundamental, que são fundamentais. Então esse é um ponto. Agora, outros pontos que nós pretendemos nos próximos 2 anos abordar no Brasil é continuar e ampliar esse trabalho de educação científica no Brasil. Nós estamos discutindo, e aqui na reunião anual aconteceram várias assembleias, vários debates, várias mesas redondas, com autoridades de governos estaduais, com instituições de pesquisa, com especialistas, para melhorar a educação básica. Então tem um desafio, tem um Plano Nacional de Educação que está propondo modificações até meados do ano que vem. Nós temos de dar uma resposta. O que nós queremos que um jovem brasileiro do ensino fundamental, do ensino médio, o que tipo de conteúdo, de habilidade importante ele deve receber na escola. Então essa é uma discussão fundamental. Então eu acho que esses 2 pontos são importantes. E evidentemente, aquilo que você mencionou, nós queremos fazer um esforço muito grande
E aí, junto com as instituições públicas, para poder melhorar bastante a divulgação da ciência, criar uma cultura de ciência no Brasil, usando esses meios todos que nós, de certa maneira, já estamos fazendo, mas fazer com mais intensidade e tentar atingir todo o território nacional. Muito obrigada, professor Ivo Del. Muito obrigado, Mariana. Foi um grande prazer. E continue conosco na cobertura da 67ª reunião anual da SBPC. As oficinas oferecidas na programação da SBPC Jovem ensinam ao divertir e divertem ao ensinar. O repórter João Eduardo Juste visitou as atividades e nos traz alguns dos destaques. Confira. Levar as crianças e os jovens por um passeio educativo dentro de um laboratório de biologia molecular é a proposta da oficina LabTour, Iluminando a Genética, um circuito de tecnologia com base na luz. A atividade é conduzida pela professora Ana Cláudia Lessinger, do Departamento de Biologia do campus Sorocaba da UFSCar. Ana Paula diz que, inspirada pela temática da SBPC 2015, Luz, Ciência e Ação, a ideia é mostrar a rotina de um laboratório a partir das tecnologias baseadas na luz que são utilizadas para o estudo do DNA. A gente sabe que do espectro luminoso existem alguns desses fenômenos que são utilizados para tecnologias e essas tecnologias utilizadas para entender a biologia. E a gente tenta contextualizar, né, não só trazer esses componentes técnicos, mas contextualizar o uso desses equipamentos para a tomada de decisão com relação à preservação da biodiversidade, conhecendo mais a biologia. Então, como que a gente usa esses recursos para conhecer a biologia e, uma vez conhecendo, como a gente toma decisão com relação a como a sociedade pode prosseguir ou não um determinado desenvolvimento. E os visitantes se surpreendem ao reconhecerem a luz como uma tecnologia para a investigação da biologia. A gente recebeu crianças, né, a partir de 11 anos de idade, já adolescentes, pessoas com 18 anos, os professores, né, todos têm ficado bastante curiosos. Né, eles enxergam o DNA de uma forma diferente do que estava no imaginário, da forma que eles já tinham conhecimento pela escola, e parece ficar bastante satisfeitos de conhecer a gente, né, de ter a oportunidade de se aproximar desses equipamentos, utilizar essas tecnologias, né, entender o que é que a gente faz no laboratório. O LabTour conta com a monitoria de alunas de graduação do Bacharelado em Biologia do campus Sorocaba da UFSCar, que estão empolgadas com a possibilidade de levarem a ciência para mais perto das pessoas. A gente entra em contato com as crianças e isso é bom para a gente, para poder divulgar a ciência e o nosso trabalho no Brasil, enfim, como pesquisadores e cientistas, e quem sabe influenciar essas crianças no futuro a serem também cientistas e pesquisadores. Além do circuito biológico com tecnologias baseadas na luz, a SBPC Jovem conta também com a presença do Museu Paraense Emílio Gueldi, que está encantando os participantes com demonstrações a respeito da fauna, da flora e do homem da Amazônia. Por meio de teatros, jogos educativos, dinâmicas e bate-papos, educadores do Museu Paraense Emílio Gueldi trabalham na conscientização das crianças e jovens sobre a importância da preservação dos animais e plantas da Amazônia. A dinâmica é a ciência show, né? Então é uma educação ambiental com dinamização de kits, jogos educativos. Tem também animais taxidermizados, tem teatro, né? Tem o macaco Chimbica e a onça Didi, que faz um teatro com as crianças, mostrando toda a importância do meio ambiente, preservação, animais, né? Focados na Amazônia, que é o enfoque das pesquisas do Museu Emílio Gueldi. O Museu Emílio Gueldi está completando 150 anos de pesquisas amazônicas e é referência quando o assunto é educação ambiental. Para a SBPC, o museu trouxe parte do seu acervo de animais taxidermizados e vivos, como esse filhote de jiboia que nos acompanhou durante a entrevista. Animais que ocorrem somente na região amazônica, alguns ocorrem também em Mata Atlântica, Cerrado, e o animal vivo que nós trouxemos foi a jiboia, que é uma serpente, essa que é amazônica, para mostrar a importância, desmistificar esses animais também, tirar lendas e histórias prejudiciais.
Explorando os 5 sentidos e por meio de linguagem fácil e divertida, os educadores estão aproximando os visitantes da SBPC São Carlos do universo encantado da fauna, da flora e do homem amazônicos. As atividades da SBPC Jovem continuam até sábado e a entrada é gratuita. Estudantes de todo o Brasil apresentam diariamente pôsteres de todas as áreas do conhecimento na semana da reunião anual da SBPC. Nós fomos lá conferir as novidades da pesquisa realizada em instituições de ensino superior de várias regiões do país. As sessões de pôsteres reúnem durante a semana 2.900 trabalhos de estudantes de instituições de ensino superior de todo o país. A Daiane é estudante do curso de administração e veio de Manaus para apresentar sua pesquisa, que analisa os patrocínios do Festival de Parintins. Eu vim de Manaus, mas eu nasci em Parintins, por isso que desde pequeno eu tenho vontade de estudar um pouco mais sobre o festival. O interessante é que são várias áreas, então por mais que você não entenda muito, você acaba conhecendo bastante coisa. Eram assuntos de várias coisas que você se interessa, né? Por mais que não seja da sua área, como a questão da energia nuclear, a questão da astronomia. É um evento muito grande, que envolve muita gente, né? E muito conhecimento que gira em torno do evento. A gente está aqui com o Lucas, que é estudante de jornalismo da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e faz uma pesquisa interdisciplinar sobre a síndrome de Down. Lucas, conta um pouquinho pra gente. Você está numa pesquisa que tem estudantes de medicina, de outros cursos, e você está apresentando esse pôster num evento que é também com todas as áreas da ciência, né, que é uma grande celebração da ciência. O que você está achando? Tá bacana apresentar aqui? Então, assim, é porque o meu núcleo de pesquisa, na verdade, ele abrange pessoas não só da área de jornalismo, mas de medicina, de letras, e temos várias linhas de pesquisa, sempre com síndrome de Down. Temos também atividades de extensão, que a gente recebe alunos com Down, pessoas Down, e nós fazemos o trabalho com eles, né, de desenvolvimento pleno, de educação plena. E assim, apresentar esse trabalho interdisciplinar num evento como a SBPC, que é o maior evento científico da América Latina, é muito interessante para a gente, porque a gente acaba encontrando pessoas que também têm uma linha de pesquisa muito parecida com a nossa. Então a gente pode trocar muitas informações, quem sabe um dia fazer intercâmbios entre universidades. E o conhecimento científico nunca é demais, né? É sempre bom a gente conhecer pessoas novas, saber o que as pessoas estão estudando também. Sempre tem trabalhos muito interessantes aqui apresentados. Os trabalhos também são avaliados por professores, convidados para discutir os temas com os estudantes, em uma oportunidade única de promover o encontro entre pesquisadores jovens e também os mais experientes. É o caso do professor Wilson Pedro, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade da UFSCar. Os trabalhos que a gente teve a oportunidade não só de avaliar, mas de estar junto, compartilhando as informações com os autores, trouxeram coisas muito significativas, né? Muitas luzes, inclusive, parafraseando aí o tema central da SBPC e fazendo desse um grande evento. Doutoranda também do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade, Marcela, natural do Amazonas, também participou da sessão de pôsteres. Ela analisa resumos de publicações científicas e compara palavras-chave designadas pelos autores com o conteúdo dos textos. E a principal conclusão é de que os autores não sabem escolher bem as palavras-chave, que eles estão tratando um assunto e, na verdade, escolhem outras palavras-chave que impossibilitam a recuperação dessa informação, desse conhecimento que é produzido. O fato de ter essa variedade, essa diversidade toda, possibilita a gente a conhecer novos campos, dialogar com pessoas diferentes e até mesmo enriquecer nosso trabalho. As sessões de pôsteres continuam até sexta-feira, reunindo cerca de 500 trabalhos por dia, das 13 às 15 horas, na tenda montada ao lado da Expotec. E na hora do almoço de hoje, nós voltamos ao palco da SBPC Cultural para conferir mais um pouco dos shows que entretêm o público na UFSCar. O palco da SBPC Cultural recebeu 2 atrações da cidade de São Carlos. A rapper Sara Donato apresentou sua música, que trata de temas como a violência contra a mulher e a desigualdade social. A gente está aqui com a Sara Donato, que é rapper do Cidade Araci, aqui de São Carlos. Sara, conta um pouquinho pra gente como que é trazer o seu som, que é um som de periferia, um som feminista, aqui para um evento científico na UFSCar. Eu acho que é importante, né? A gente tá ocupando todos os espaços, né? Saindo da periferia, entrando na universidade e levando o conhecimento que a gente adquire aqui de volta para a quebrada, né? Eu acho que é bem importante, tem tudo a ver também. Eu acho que os
espaço é nosso também, né? A gente tem que tá tipo, ocupando, não só também no show, mas como estudando. Acho que é bem importante. Então, para terminar, Sara, canta um pouquinho da sua música pra gente? Sim. Ei, mulher, quero o bem das minhas, por isso boto sentimento nas linhas e o peso da minha rima, liberto somente por entre linhas. Pra que esse machismo só atrasa a corrida? E a cada pano passado pro homicida foi uma Maria que teve a vida interrompida. Ei, minha amiga, não aceite virar estatística. O enredo da sua vida é de terror na prática. E a cada 8 horas em São Carlos uma mina é espancada. Cê tem noção, é tiração, situação tá complicada. E a conclusão é rap feminista em ação e empoderamento feminino é revolução. Depois foi a vez do coletivo Ganja Groove, fazendo um som que traz um garimpo de vinis clássicos de dub, dancehall e reggae, e colocou o público para dançar. Logo ao lado do Palco da Cultura, quem está na UFSCar pode tomar um banho de leitura. O projeto de São Paulo incentiva a leitura e oferece um espaço para que pessoas de todas as idades leiam diferentes estilos de literatura. O banho de leitura, na verdade, é um projeto da Muda Práticas Culturais, que o foco é justamente incentivar a leitura através do contato prazeroso com os livros. Então foi feita essa banheira em que as pessoas entram na banheira e aí confortavelmente pegam um livro e se deliciam, tomam um banho de leitura. Essa é a ideia. Nós fizemos o circuito Sesc com o banho de leitura e foi aí que o Sesc São Carlos nos trouxe para cá para o evento, para participar e dar esse banho de leitura no pessoal daqui. Então vindo pessoas de todas as idades, isso que é bacana porque a princípio, alguns acham que a banheira é para criança e não é isso, na verdade. A gente tem livros infantis, tem livros de imagem, tem livro de poesia, a gente tem desde Cecília Meirelles, Drummond, tem alguns poetas contemporâneos, nós trouxemos poesia maloqueirista de São Paulo para as pessoas conhecerem também. Então tem livro para todas as idades e a banheira é para todas as idades. É só tirar o sapato, entrar na banheira e tomar o seu banho. O banho de leitura fica até sábado na UFSCar, das 10 às 18 horas. Na sexta, será a vez do espetáculo circense Quem Não Tem Lona Pede Carona, com o Circo dos Tortos, a partir das 11h30. E logo em seguida, o melhor do surf music com o grupo The Dead Rocks. Amanhã é o último dia da programação científica da SBPC, mas no sábado, as atividades da Expotec, da SBPC Jovem e da SBPC Cultural continuam. É o Dia da Família na Ciência, que traz uma programação especial das 10 às 18 horas aqui na UFSCar. Confira a programação completa em sbpc.ufscar.br e programe-se para aproveitar as atrações com a sua família. Para encerrar o programa de hoje, trouxemos um duo de cordas de estudantes do curso de música da UFSCar. Ricardo Avancini e Vitor Fernandes fizeram intervenções musicais pelo campus da UFSCar essa semana e trazem agora uma peça de choro para a gente. Nós voltamos amanhã com mais Boletim SBPC. Até lá!